Vamos conversar agora sobre a saúde dos nossos olhos. O tema de hoje é a catarata e para isso eu vou conversar com o Dr. Virgílio Centurion, que é oftalmologista e diretor da clínica IMO, Instituto de Moléstias Oculares. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa revista, viu? É um prazer receber o senhor, mesmo porque a gente precisa conversar a respeito desse assunto, porque, como eu sempre digo, informação nunca é demais, né? E no caso da prevenção, eu acredito que a catarata, né, também está dentro do contexto da gente manter uma saúde dos olhos, né? A saúde dos olhos sempre em dia. No caso da catarata, quais são as causas principais desse problema? Ou a gente pode atribuir a uma questão genética? É importante a sua primeira frase em relação à informação, que não é só informação, é informação e educação ao mesmo sem tempo. dúvida. Né? Uhum. Então, a catarata, a causa principal, existem dois fatores principais em relação à catarata. A catarata, como é conhecida, é mais comum em pessoas após a terceira idade, geralmente acima dos 65, 70 anos. Tá. Então, uma causa coincidente sempre é o fator idade. Tá. A catarata pode dar desde o nascimento até o final da vida, mas o grande número, 85%, 90% dos casos acontecem acima dos 65, 70 anos. E um fator que agrava a catarata normalmente é o fumo, o cigarro. Ah, é? O cigarro. Essas são as duas causas comprovadas, idade e cigarro. Mas no caso do cigarro, ele pode agravar, no caso de uma pessoa que já teria, ou pode causar a catarata num olho saudável? Se eu pego um grupo de pessoas que tem 70 anos de idade e comparo fumantes com não fumantes, a incidência de catarata é muito maior nos fumantes. Então, já que o cigarro faz mal para tanta coisa, a gente... Além disso, mais um para conta do cigarro. Isso aqui. Existem também, em outras faixas etárias, existem cataratas provocadas por outros problemas. Por exemplo, uma pessoa que utiliza cortisona por muito tempo, por qualquer outra doença, ela pode desenvolver catarata muito mais precocemente. O trauma, hoje em dia, os traumas de motocicleta, traumas de automóvel, também são causas de catarata. Uma pancada muito forte na cabeça. Uma pancada muito forte pode pacificar o cristalino e uma causa, quando os refrigerantes e as cervejas, as bebidas gaseificadas não tinham rosca, uma grande causa de catarata era trauma provocada pelo gás estourando, a tampinha batia no olho, só que com uma pressão violenta e provocava catarata também. Então, os jovens têm catarata traumática, quem toma muita cortisona com indicação médica pode, e um grande perigo é a gente utilizar colírios sem receita médica, porque muitos dos colírios antialérgicos, contra conjuntivite, eles têm drogas que, se a gente se acostumar a utilizá-los, eles podem desenvolver catarata. Então, nunca utilizar remédio sem ordem médica. Sem receita médica. É chato ir ao médico, mas não, é bom necessário. prevenir. Tá bom? É melhor ir ao médico do que ficar doente, né? Tá bom. Sem dúvida nenhuma. Esses colírios que deixam o olho mais branquinho, que fazem a vasoconstrição, eles também podem prejudicar porque a visão, quase sempre tem algum anti-inflamatório que pode provocar catarata. Tá. Só que os colírios que têm vasoconstritor, eles têm, já que aproveitando a deixa, certo? Eles têm uma fórmula mágica. A gente coloca, caiu maquiagem no olho, essa história é mais comum. Irritou o olho, coloca um vasoconstritor. Uma vez utilizado o vasoconstritor, ele cria uma espécie de dependência, porque ele tem um efeito rebote. Tá. Passou o efeito, o olho fica mais vermelho. Então, hoje você precisa uma gota. Daqui a 2 meses você está usando 8 gotas por dia. Então cria uma dependência no próprio olho. Precisa tomar muito cuidado, senão cria uma doença que chama olho vermelho, que é dificílimo de tratar. Tá. Entendeu? E aí esse colírio não vai mais dar jeito? Não vai adiantar. Tem dúvida, usa um colírio lubrificante. Hoje em dia é muito comum as pessoas usarem essa lágrima... A lágrima artificial. Né? Até para lugares onde as pessoas convivem com muita poluição, ar-condicionado, muito ar-condicionado, muito computador, sempre faz bem. Tá? Mas não utilize vasoconstritor, não utilize
remédio sem prescrição médica. A gente tem um vídeo, eu até gostaria de mostrar, enquanto Sim. a gente continua o nosso papo, que eu gostaria que o senhor descrevesse quais são os primeiros sintomas da catarata. Muita gente compara, inclusive nesse vídeo que a gente vai mostrar, também mostra isso, compara a catarata e o que a pessoa enxerga como se fosse a lente de uma câmera embaçada. Isso a aí. gente pode fazer essa comparação? Pode. Primeiro eu queria mostrar. Posso mostrar aqui? Sim, antes do vídeo, claro. A gente Isso. tem um molde aqui no estúdio, né? Quando nós, para entender melhor como funciona Tá. o olho humano, então a gente corta o olho, certo? Isso aqui seria um olho completo, certo? Aham. Eu abro no meio para a gente entender a anatomia. Tá. Então essa janelinha transparente chama córnea. Depois nós temos um orifício que chama pupila. A parte verde chama íris e aqui atrás tem uma lente. Tá. Esta lente, que em inglês chama lente, e em português chama cristalino, é onde dá a catarata. Tá. Então, para eu ver a imagem, certo, de algum objeto na frente, essa imagem percorre a córnea ou cristalino até bater na retina. Então, o que é a catarata? Agora nós podemos ver o vídeo. A catarata é a opacificação, a perda da transparência do cristalino. E o cristalino é uma estrutura que faz com que os jovens consigam enxergar para longe e para perto sem precisar nenhuma adição óptica. Tá. Quando a gente chega aos 40, 50 anos, ele para de funcionar. Então as pessoas usam óculos para perto. Ah, Quando então também é função do cristalino. Função do cristalino. Tá. Quando nós passamos dos 65 e o cristalino deixa de ser cristalino, começa a ficar turvo, então nós temos a catarata. Tá. Então, esta catarata, ela geralmente... Então, ele funciona como se fosse uma câmera fotográfica. É o zoom, certo? Das filmadoras, o zoom da câmera fotográfica. Tá. É assim que ela funciona. E quando esse zoom começa a ficar embaçado, então começam os problemas de visão. Então, a pessoa começa a ter dificuldade com muita luz, porque com a luz se fecha a pupila, enxerga pior. Quando entra de um lugar escuro para um lugar claro, de um lugar claro para escuro, tem dificuldade para se adaptar. Tá. Quando está dirigindo numa avenida com muito movimento, o farol no sentido contrário espalha e a pessoa perde a visão momentaneamente. Então se torna uma coisa perigosa. Tá. Principalmente porque a catarata sempre dá nos dois olhos, meio que assimétrico. Piora mais um olho do que o outro. E isso confunde, a pessoa às vezes perde a profundidade. Por isso que a catarata é uma das grandes causas de acidentes em pessoas idosas, principalmente idosos que moram em ambientes para idosos, certo? Se não são preparados esses lugares para eles, é uma grande causa de fratura ortopédica, de fratura de fêmur, essas coisas todas. Porque a visão já está comprometida, os obstáculos ficam mais aí. perigosos, né? E Agora, você disse que a questão do óculos, depois dos 40 anos, o fato da gente precisar dele, da grande maioria das pessoas, Certo. também já é uma deficiência da função do cristalino. Exatamente. Mas não necessariamente as pessoas que precisam do óculos depois dos 40 anos vão desenvolver catarata no Isso futuro. não tem São coisas nenhuma completamente relação. diferentes. É que a espécie humana, ela para de enxergar para perto com 50 anos. Esse número e essa afirmativa é meio drástica, mas dificilmente a gente conhece alguém que tem uma visão, o conceito de visão normal é sempre para a distância. Tá. Esse é um conceito mundial, conceito médico, uma definição, tá bom? Então, quando a gente chega aos 50 anos, se temos uma visão perfeita para longe, é quase impossível ter uma visão boa para perto. Tá. Por quê? Porque o cristalino para de funcionar. Nossa espécie é assim funciona. Certo. Funciona esse sistema. Eu vou pedir para a direção colocar mais uma vez o vídeo para a gente entender melhor o funcionamento do olho e como é que a catarata se desenvolve, tá? Que a gente já conseguiu assistir uma vez, eu acredito que agora a gente vai conseguir entender esse vídeo um pouquinho melhor. Então, o cristalino é Aquela membrana... lente é uma lente, uma como lente. mostrei antes, é uma lente Tá. que está atrás daquele orifício que chama pupila. Ali naquele caso E ela ficou mais escura, quer dizer que ela já estava mais embaçada, Exato, então. é mais embaçada. E aqui comparando com uma câmera fotográfica, e com o zoom, certo? Tentando focalizar a visão a diferentes distâncias. Tá, Então, e aí mostra como a atra- luz entra, né? A luz entra pela primeira lente, que seria a córnea, passa pelo sistema de foco da câmera e o olho tem capacidade de acomodar a diversas distâncias. Tá. Distância padrão, para nós, distância padrão acima de 2 metros e para longe
intermediária à distância que fica o computador e leitura à distância para perto. Tá, essa então, para a pessoa entender quais são as distâncias. Mais ou menos. E aí tentando mostrar no vídeo como focaliza uma janela, um livro de perto, uma fotografia, a função do cristalino quando ele funciona bem. Tá. Quando não funciona bem, as coisas ficam turvas. Ficam turvas, como E essa turvação é sempre progressiva. Tá. Lentamente ou mais diríamos, mais célere, tá? Mas sempre é progressiva. Tá. Por isso, é como qualquer outra doença. Hoje, com as técnicas que nós possuímos e a tecnologia que a gente tem, e sendo a cirurgia mais realizada no planeta Terra, catarata é a cirurgia mais realizada na Terra. É mesmo, em todo o planeta, olha que interessante. Estados Unidos se fazem mais ou menos 3,5 milhões de cirurgias ano. Nossa, é muita Porque coisa. as pessoas vão precocemente ao médico, qualquer início de sintomas, certo? Já é tratado, por quê? Porque uma pessoa de 60 anos tem uma perspectiva de vida de pelo menos mais 20, 25 anos. Entende? E a independência é fundamental quanto mais desenvolvido for o país. Com certeza. Quer dizer, a gente vai ficando mais idoso, mas não tem aquela família em volta e essas coisas todas que tem em outros lugares mais estruturados. A vida moderna faz com que a gente se separe muito mais das pessoas, né? Agora, o tratamento da catarata, normalmente ele é cirúrgico. Sempre cirúrgico. Sempre cirúrgico. Sempre cirúrgico. O tratamento consiste em uma técnica que se utiliza bastante simples para o paciente, porque é feito em sistema de alta imediata, o paciente fica umas 2 horas no lugar que vai ser feita a cirurgia, sendo que a cirurgia sempre em torno de 20 minutos ou menos. Tá. É feito sempre com anestesia local, porque eu costumo falar, o paciente entra andando e sai andando. Tranquilamente. E é uma cirurgia que consiste em retirar o cristalino opaco, a catarata, e substituir por um cristalino transparente. Tá. E esse cristalino transparente, com as tecnologias dos exames pré-cirúrgicos hoje, fazem com que a gente corrija todos os defeitos de visão. Todos, praticamente. Maravilha. Então o paciente tem hipermetropia, tem deficiência para longe, presbiopia para perto, astigmatismo, meio desfocado, míope, não enxerga para longe. Pois é, então eu sou portador de catarata, uso o óculos e vou ser submetido à cirurgia, eu tenho grande chance, após a cirurgia, não precisar usar mais óculos, com a correção da visão para longe, intermediária, para perto e quase que sem fenômenos ópticos. Estou falando no caso de rotina, que é a grande maioria, né? O cristalino, então, é substituído por um cristalino artificial. Artificial, que chama lente intraocular ou cristalino artificial. E isto hoje é feito através da córnea, acho que tem um vídeo aí também, através da córnea, através dessa tampinha transparente, e é feito através de um orifício muito pequeno. A gente tem um vídeo que mostra a cirurgia de catarata também, vamos dar uma analisada enquanto a gente vai conversando sobre como é o método. Então, aí vai mostrar, esse é um globo ocular no olho, e estamos vendo o cristalino que está opaco, que é aquela lente que está embaçada. Né? Aí as possibilidades da incisão, esse é como se fazia antigamente, aquele corte que tem aquela semicircular, era uma incisão muito grande para a oftalmologia, 6 milímetros, uma barbaridade. Nós hoje trabalhamos com incisões de 2 milímetros. Bem pequenas, né? Só com microscópio de alta, aí com a pupila bem dilatada, aí nós introduzimos essa ponta e o olho não perde o seu formato. Tem um sistema hidrodinâmico todo que controla essa tecnologia. O médico opera assim com os 2 pés, com as 2 mãos, com os 2 olhos e com os 2 ouvidos. É uma tecnologia avançada, por isso é muito simples para o paciente, muito complicado de aprender a tecnologia. Médico, e veja como vem, depois de ter retirado a catarata, a lente, ou cristalino artificial, ela vem embrulhada como se fosse uma panqueca. E a gente entra pelo orifício e ela se abre, porque ela tem memória, ela se abre e entra exatamente no lugar daquele espaço. E a partir daí, dependendo de como reage o olho desse paciente, que é uma pessoa idosa normalmente, e começa a ter a visão.
E frequentemente o que se aconselha é operar um olho e logo a seguir o outro, para não perder o sentido de profundidade. Mas os olhos, é interessante que se faça um dia um olho geralmente e outro dia uma no semana adiante o outro olho. Tá. Você comentou, só para a gente finalizar, que a catarata pode também acometer crianças, muitas vezes criança até pode bebês. nascer com. Pode nascer com catarata? Pode nascer com catarata. Em que circunstâncias isso acontece? Geralmente ou algum remédio que é teratogênico, que altera a formação da criança nos primeiros meses da gravidez, ou alguma infecção como sarampo, rubéola, toxoplasmose, são doenças que fazem isso aqui. Durante a gravidez e precisam de um tratamento assim, quase que uma emergência, porque o desenvolvimento da visão da criança nas primeiras semanas é fundamental que não tenha nada que obstrua a visão. Tá certo. Por isso que se cuidar é sempre, né, a palavra de ordem, a prevenção, né? Quanto antes você perceber os sintomas da catarata, muito mais rápido vai ser o seu tratamento, muito mais rápido você vai se restabelecer, vai ter sua visão restabelecida, melhorada. E olha, essa foi uma informação nova para mim, imagino que para muita gente também. Você pode ter aí mais de um problema de visão que pode ser corrigido ao mesmo tempo em que você corrige a catarata. Quer dizer, uma cirurgia extremamente positiva, muito segura nos dias de hoje, segura. Né? Muito bom. E não esquecer de ir ao médico uma vez por ano para ver como estão os olhos. Pelo menos uma vez por ano, né? Com certeza. Fica a dica então do Dr. Virgílio Centurion, que é oftalmologista e diretor da clínica IMO, Instituto de Moléstias Oculares. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Foi um prazer te receber, prazer te conhecer. Até uma próxima, nosso, viu? Obrigado. Ótimo fim de semana também. Olha como é importante a gente cuidar da saúde, né? Agora você quer